Começando a gravação, boa tarde a todos, tudo bem, gente? Galera, a gente hoje exatamente segunda-feira, dia 26 de outubro, vamos iniciar aí uma nova matéria, uma nova disciplina, tá bom? Essa nossa disciplina ela vai até dia 19 de dezembro, tá? Então, para vocês já prepararem-se de forma, né, mentalmente. E lembrando, gente, que a gente não tem férias, tá? Existe uma pausa somente, ali data Natal e Ano Novo, e aí a partir do dia 4 de janeiro, novamente, aula normal, tudo bem? Mas a escola fica aberta, normal, só não vai ter aula, né, conteúdo para vocês, mas a escola fica aberta para plantões de dúvidas aí. E dia 4 a gente retoma a outra matéria, né? Uma matéria nova que vocês vão dar início. Hoje, vocês dão início ao módulo de planilhas, tá? Esse módulo, se você quer entrar para a parte administrativa, se você quer entrar para a parte contábil, se você quer entrar para a parte financeira, se você quer se organizar, você quer a sua independência financeira, né? Esse é o módulo chave para quando eu falo sucesso financeiro, eu falo para a questão de organização, dinheiro, enfim, por aí vai, tá bom? Nesse módulo, a gente vai utilizar programas, né, que nos ajudam aí a montar, a formatar e a configurar planilhas eletrônicas, tá? E a gente vai trabalhar, vocês vão aprender desde o básico, né? Provavelmente alguém aqui na sala, alguns de vocês já tenha algum conhecimento em planilhas, tá? Quem não tem conhecimento nenhum vai aprender. É um módulo que eu gosto bastante, porque mexe muito com a parte de exatas, né? Mas você vai ver que quando eu falo exatas, às vezes você, meu Deus, matemática, vocês vão ver que é muito fácil, tá? Mas vai fazer vocês pensarem bastante, que é o maior desafio da geração de vocês. Pensar. Tá? A gente acaba tendo muita informação de forma ali automática, de fácil acesso, e quando entra um módulo que a gente tem que pensar um pouquinho mais, o tico e teco briga um pouquinho aí. Mas a gente vai devagarzinho, aula a aula, vocês vão absorver bastante aí sobre a matéria. Então vocês vão aprender a fazer folha de pagamento, vocês vão aprender a fazer controle de caixa, fluxograma, né? Fazer controle de estoque, né? Vocês vão aprender também aí comigo toda a parte de gestão financeira, de organização, né? Administrativa financeira, para que vocês possam colocar em prática até mesmo esse conhecimento dentro do dia a dia de vocês, dentro da casa de vocês, né? Se programar, quer fazer uma viagem, quer, sei lá, comprar um tênis de R$2.000, né? Quer tirar sua habilitação, então a gente vai aprender a se organizar e a administrar, né, esse recurso financeiro nesse módulo. Importante ressaltar, gente, lá na sala Discord, trocando figurinhas, né, com os professores, eu mudei um pouquinho o perfil da sala Google. Então eu criei um novo usuário, criei uma nova conta, criei novo tudo. E disponibilizei lá no Discord o link da nova sala Google, o material de vocês, né? A apostila também está lá na sala Google, também está no Discord. Mas quando a gente for lá por prático, a galera que não conseguiu acessar ainda, na hora que vocês abrirem o e-mail, eu passo lá o link para vocês entrarem. Por quê? Aquela outra conta que eu usei através do meu e-mail, de uma conta pessoal que eu nunca usava, mas ela faz os meus backups. E todo módulo eu tinha que apagar o conteúdo anterior.
Então, para que não tenha que apagar o conteúdo anterior das aulas anteriores, eu criei uma nova conta, a gente criou um padrão, e aí a partir desse padrão aí a gente dá sequência nos próximos módulos. Esse módulo, gente, assim como o módulo anterior, você consegue fazer pelo tablet, consegue fazer pelo celular, consegue fazer pelo computador, porque o programa de planilhas eletrônicas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tem diversas empresas que trabalham, que tem esse programa, porque ele é um programa muito importante para a carreira profissional minha e de vocês também, tá? Bom, nossa turma aí, né, ela tá lá cadastrada lá na sala Google, bonitinho. Essas daqui são as nossas turmas, minhas turmas, né? E aí, a gente vai começar conhecendo um pouquinho a janela do programa, né? Então, a gente vai abrir aí o aplicativo. Para abrir o aplicativo, vocês já sabem, tá? Caso você vá mexer pelo celular ou tablet, você precisa ter um programa de planilhas eletrônicas. Não necessariamente o Excel, porque aqui eu vou mostrar para vocês, a gente vai trabalhar de duas formas. A gente vai mexer com o Excel, aqui na aula, e as atividades que estão sendo publicadas, vocês têm um programa planilha eletrônica diretamente pela sala Google. Então, esse módulo, ele vai ser um pouco diferente do que do módulo anterior de vocês. O módulo anterior de vocês tinham que criar. Eu dava aula, não é? Eu explicava todo o conteúdo da matéria. E aí tinha um exercício. Então, você tinha que criar, você tinha que digitar, tinha que formatar. Não era assim? Nesse módulo, você não vai criar. Você pode até formatar, mas você não vai criar. Por quê? Porque eu vou dar para vocês o arquivo pronto. Né? Lembra que eu falei que é um módulo que a gente vai lidar com a parte financeira, contábil? Então a gente vai mexer com Excel, com o Calc, né? Ou o programa de planilhas da Google. Então a planilha, o arquivo em si, ele vai estar pronto para vocês. A única coisa que vocês vão trabalhar com o tema da aula. Como assim o tema da aula? Cada aula a gente vai aprender uma coisa nova. Então essa é a primeira aula da gente. Nessa nossa primeira aula, lá na sala de vocês, eu vou depois, não agora, né? Vou publicar uma atividade, que é essa atividade aqui, ó. Tá pronto. Tá vendo? Ela tá prontinha aqui. O que é a única coisa que você vai fazer? Chegar no resultado. Mas você não vai ter que digitar, por exemplo, nome, idade, telefone ou qualquer número. Você só vai fazer o cálculo, tá? Então vocês vão entender daqui a pouco como que funciona. E isso vai estar aqui, junto com o nosso material e junto com a atividade, onde cada um vai receber a sua. Então você pode pegar esse arquivo, baixar no computador, editar e mandar para mim, ou você pode abrir direto pela sala Google, fazer por lá mesmo e depois aperta o botãozinho entregar para eu poder olhar e dar nota, tá bom? Então, temos lá o planilhas pela sala Google ou o Excel aqui. Gente, esse módulo é um módulo que vocês precisam praticar mesmo, certo? No módulo anterior, eu terminei de corrigir as atividades. Só falta eu calcular a média de vocês. Espera aí que eu engasguei com ar. Muita gente não entregou a atividade, né, que seria a atividade de aula, e consecutivamente prejudicou a nota. Tá? Então, pega a atividade e faça a atividade, entregue ela no dia para não deixar acumular, tá? Venha nos horários livres, chega mais cedo, passa um pouco do horário. Vocês sabem que isso daí para mim não é desafio, tá?
Só que aí vocês têm até o final do módulo, eu dou esse prazo aí. Só que chegar no final do módulo, você não entrega, aí, né, não adianta chorar pelo leite derramado. Então, abriu o programa aqui de planilhas, a gente vai trabalhar com um documento em branco. Na verdade, a gente vai trabalhar com um documento já criado, mas caso vocês tenham que criar, né, criar uma planilha do zero, a gente tem aí que a função. O que acontece aqui, galera? A gente tem aqui as guias, que vocês já estão acostumados. A gente tem aqui a parte de exibição da guia, né? No caso, eu estou na guia página inicial. Tudo isso daqui é para eu formatar. Aplicar a formatação aqui da planilha, tá? Uma outra coisa importantíssima. A planilha, ela possui essa área aqui, né? Que é a planilha propriamente dita, essa área aqui. Essa área, ela funciona como uma tabela, né? A gente já viu tabela, vocês sabem o que é uma tabela, né? A tabela é o quê? Um conjunto de linhas e colunas que a gente utiliza para organizar alguma informação, tá? Aqui na planilha, essa minha tabela, ela possui um cabeçalho de colunas, onde essa coluna está lá, coluna A, coluna B, coluna C, e assim por diante. E ela me possui um cabeçalho de linhas, onde a linha está lá, linha 1, 2, 3, 4. Quando a linha encontra a coluna, ela forma esse quadradinho aqui, né? Vamos chamar de quadradinho por enquanto, mas ela possui um nome técnico, tá? Qual que é esse nome técnico? Célula. Então, cada quadradinho desse equivale a uma parte da nossa planilha, uma parte da nossa tabela. E essa célula, que é esse quadradinho, tem um nome. Qual é o nome dessa aqui? B2. Tá? Esse nome também recebe um nome técnico, chamado de referência. Vocês já vão entender por que eu preciso saber que a planilha ou a tabela é dividida por linhas e colunas, que cada quadradinho, né, cada célula possui um nome, que esse nome é chamado de referência, tá? Bom, temos aqui a informação da planilha. Quando você quer escrever, basta você clicar na célula. Então, por exemplo, digitei aqui. Bom, aqui eu digitei uma palavra. Aqui eu digitei um número. O que, olhando visualmente, vocês enxergam, identificam de diferente? Oi? Isso aí. Vocês perceberam que a palavra, ela está de um lado da célula e o número está de outro lado da célula? Lado esquerdo e lado direito? Vamos colocar assim? Por quê? O Excel, ou qualquer programa de planilhas eletrônicas, ele foi criado para organização de dados. Legal, até aí eu já entendi, professor. Só que essa organização de dados, ela é separada por números ou valores e por texto, palavras, né? Então, tudo que é texto, ele sempre vai jogar para o lado esquerdo. E tudo que é número, que ele entender que é número, ele joga para o lado direito. Por quê? Eu consigo pegar a palavra Ricardo
e fazer uma conta de mais com a palavra Maria? Não, não dá. Agora eu consigo pegar o 36 mais o número 1, eu consigo fazer uma soma? Consigo, tá? Então é importante ter essa diferenciação do que é digitado. Lembrando, gente, isso daqui é um alinhamento padrão do que é digitado. Mas você tem aqui os alinhamentos que você pode mudar, tá? Você pode centralizar, deixar direito à esquerda. Mas por padrão, é esse o alinhamento que a planilha nos dá. Quando você for trabalhar com dinheiro, a gente aplica a formatação aqui, ó. Dinheiro, porcentagem, casas decimais após a vírgula. Tudo a gente formata por aqui, tá bom? Então, por exemplo, nada de digitar isso daqui, ó. Você não pode fazer isso. Por quê? Se você fizer isso, a planilha pode identificar que isso daqui é um texto. E aí ele não consegue calcular. Então o correto é você clicar, digitar. Depois que você digitou, você clica. E aí você vem aqui, ó, estilo moeda. Ou monetário, né? Aí ele muda. Essa é a maneira correta. Tudo bem? Bom, uma outra coisa também que te ajuda a identificar a referência. Quando você clica, a coluna, ela muda de cor, tá vendo? Mas a linha também muda de cor. E aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Você tem um carinha chamado nome da célula ou matriz, que ele te mostra a célula que você clicou. Ou ele te mostra a área que você selecionou. Tá vendo aqui, ó? Quando você clica e arrasta, perceba que ele está mudando ali, tá vendo? Tá vendo? Ele vai mudando aqui, ó. Que é a seleção da área que você está fazendo. Então você pode visualizar por ali. Aqui, ó, nós temos uma barrinha, que é a barrinha de função. O que essa barrinha faz? Inicialmente, ela te mostra o que está sendo digitado. O que eu digitei aqui, aparece aqui. Mas, se você clicar aqui, ele vai te dar o tipo de função, ou as funções, perdão, que você pode utilizar dentro de uma planilha. Não se apeguem muito nesse detalhe, porque vocês ainda vão ver isso, mas só para vocês entenderem. Certo? Legal. Bom, então aqui, quando você for criar uma planilha, você vai digitar lá o título, sei lá, digitar aqui, ó, tabela de notas. O que eu acabei de digitar? Eu digitei em qual referência? Oi? A1. Tem alguma coisa digitada na B1? Não. Mas, professor, não está passando aqui tabela de notas? Está passando. Mas o que eu digitei foi na A1. Ó. Na A1 está digitado. Se eu vier aqui na B1, não tem nada, tá vendo? Eu posso digitar algo aqui? Pode. Ah, professor, sumiu. Na verdade, não sumiu. É que a célula, ela tem um tamanho padrão. Ela tem um padrão de tamanho. Você vem aqui, ó, clica e arrasta para onde você quer, ou você dá 2 cliques, que ele aumenta. Ó. Viu? Ou faz isso aqui, ó. Percebam que quando eu vou arrastando, ele vai alterando aqui a largura? Tá? Então, vocês têm essa possibilidade aí. Então, vamos lá. Nome. Certo?
nota 1, nota 2 e por aí vai. Tudo bem? E aí você digita os valores. Deu para entender? E aí, por exemplo, eu quero saber o total. Total. O que é o total? Oi? A soma de valores. Então, se eu quero o total e eu tenho nota 1 e nota 2, eu quero saber o total das duas notas, né? Quero fazer a soma das duas notas. Toda vez que você for fazer cálculos, qualquer tipo de cálculo na planilha, a gente precisa indicar para a planilha que você quer fazer um cálculo. Então, o que você vai fazer aqui? Você sempre vai colocar o sinal de igual antes. E aí você vai fazer a conta. 10 mais 0. Vocês acham que está correto aqui? Não está errado, mas também não é a forma correta de fazer. Lembra que lá no início eu falei sobre o nome da célula? A referência da célula? A primeira nota foi digitada onde? B4, né? Então, ou você digita B4, opa. Você pode digitar, ou você vem com o mouse e clica. Mais C4. Mais uma vez, ó, igual B4 mais C4. Igual B6 mais C6. Você teve que fazer conta? A gente não quebrou a cabeça com conta. Só que eu tenho que ter um conhecimento do quê? De equações, né? De cálculo matemático. Então você pode fazer dessa forma. Para que fique mais correto ainda, abre parênteses e fecha parênteses. Tá? Lembra lá da escola, equação de primeiro grau? Tá? Abre parênteses e fecha parênteses. Não exatamente por isso. Mas, por exemplo, 10 mais 5 vezes 2 menos 9 dividido por 3. Quem sabe me dizer o resultado disso aqui? Quem acertar vai ter um ponto na nota já. Qual que é a regra, gente? Deu 6? 17? Tudo é porque vocês não lembram da regra matemática, da regra aritmética. Oi? Espera aí, qual que faz primeiro? Isso. Exatamente. Então, primeiro a gente faz lá divisão e multiplicação, para depois fazer subtração e adição. Ele falou 6, falaram 7, 17. Valor correto, 17. Por que o parênteses? Porque o parênteses ele muda totalmente o resultado. Sacaram? Sem parênteses, ele vai calcular para a gente
seguindo a norma aritmética lá. Quando você coloca os parênteses, isso já muda tudo. Opa. Já muda tudo se você alterar aqui os parênteses. Vocês perceberam? Então é importante que vocês se acostumem, por mais simples que seja a conta, põe o parênteses. Tá bom? Tudo bem até aí? Bom, aí, vamos conhecer aqui um pouquinho desse exercício que está lá para vocês. Deixa eu baixar aqui o arquivo. Tem alguma pergunta? Querem perguntar algo? Não? Vamos lá. Vamos ver a interpretação de vocês. Quando eu falo mais é igual ao que também? Soma, né? Então, conta de mais, uma somatória. Então, eu quero fazer a conta aqui. Como que eu faço mesmo? Igual a 5 mais B5. Certo? Vamos fazer mais uma vez aqui. Igual a... Boa! Mais... Certo? Isso é conta de mais. Oi? Como assim? Não entendi. Pode, você fala tipo assim, você fala assim, esse mais esse? Pode, normal. Vai depender da onde estão os valores na sua tabela. Entendeu? Em qualquer lugar você consegue. Vocês vão ver isso, né, conforme os exemplos. Mas consegue tranquilo. Vamos lá. Toda. Próximo item aqui, ó. Menos. Oi? Igual. Sinalzinho de menos todo mundo sabe, tá, né, gente? Não vai fazer isso daqui, ó. Menos. Tá? Por favor. Menos esse aqui. Certo? Mais uma vez, para ficar registrado. Certo? Cálculo de menos. Vezes. Vezes todo mundo sabe que é a estrelinha, né? O asterisco. Então, igual. Vezes esse aqui. Certo? Sinal aritmético aí. Tudo bem até aí? Conta de vezes. Próximo item, divisão. Todo mundo sabe que a divisão é a barrinha, né? Barra. Certo? Vamos lá. Certo? Beleza. Agora vai começar a dificultar um pouquinho. Média. O que é média? Isso, tá? Qual que é a formulazinha da média? Você soma tudo e divide pela quantidade de números, né? De registros que você tem. Então, funciona da seguinte forma. Igual esse mais esse dividido por quanto? 2. Boa. Certo?
Isso é uma forma de achar a média. Tranquilo? Mas isso daqui é uma equação, é uma fórmula matemática. Dentro de uma planilha, a gente tem o que se chama de função. O que é uma função? Ela é uma fórmula que já tem dentro dessa fórmula gravado uma fórmula, uma equação matemática. Tá? Então, por exemplo, eu quero calcular a média, eu vou usar a função média. E aí eu vou clicar nesse cara, vou colocar os dois pontos e vou clicar nesse outro carinha aqui, ó, que é a B17. O que esse sinal, dois pontos, quer dizer? Ele tem um sentido, ele tem um significado, tá? Esses dois pontos quer dizer até, certo? Os dois pontos quer dizer até. Então quer dizer que ele está pegando a 17 até a B17. Se eu tivesse mais valores ali no meio, ele também pegaria todos esses valores, tá bom? Então você pode fazer igual média, e aí você pode clicar e arrastar também, tá, gente? Com o mouse, é mais prático, certo? Próximo aqui, ó. Bom, máximo, né? Máximo, nós temos uma função também, né? Que faz uma procura. Na verdade, a função máximo, ela procura qual que é o maior valor. Então, por exemplo, igual máximo, vou selecionar aqui tudo. Qual que é o maior valor de toda essa área aqui que eu selecionei? Será que vai dar 2.000? Deu para entender? Aqui no caso, eu não quero saber toda aquela área, né? Ele quer localizar aqui, ó. Então, igual, máximo. Mas só para vocês entenderem que a função máxima, ela procura e te mostra qual que é o maior valor daquela área. Tudo bem? Próximo item. Se eu tenho o máximo, eu tenho o mínimo. Qual que é o menor valor aqui dessa área? Oi? O 2, né? É o 2, é que ele ficou escondidinho aqui, mas o menor valor é o 2. Tá? Mas aqui no caso, eu quero saber aqui, ó. Dessa linha. Opa! Certo? Soma. O que é soma mesmo? É você adicionar valores, né? Acrescentar valores. Aqui a gente tem uma função chamada soma, que faz isso pra gente. Igual soma. Tá vendo? Igual soma. Então, em vez de você fazer conta de mais, por exemplo, você pode usar a função soma. Tudo bem? Alguma pergunta aí, gente? Tá light? Tá fácil? É bom, isso é bom. Agora, raiz. Raiz. Vamos lá, fazer a raiz. A gente tem uma função chamada raiz. Qual que é a raiz de 36? Né? Quem dera a professora ensinasse isso na matemática, né?
Tá vendo? Você tem uma função que extrai pra gente a raiz. Arredondamento. Tá? Tá vendo que o valor está quebrado? 16,75? 54,23? Então a gente tem uma função chamada arred. Aí você clica no número. Percebam que essa função eu tenho uma regra. Número, ponto e vírgula, número dígitos. O que seria esse número dígitos ou num dígitos? Os dígitos que você quer arredondar. Então, por exemplo, eu quero arredondar um dígito. O que ele vai fazer? Ele vai arredondar para 16,80. Vamos lá de novo. Igual a arred. Eu quero arredondar um dígito. Como aqui o menor está mais próximo, então ele arredondou para baixo. Aqui ele arredondou para cima. Aí você coloca, eu quero arredondar duas casas, 2 dígitos. Ficou na mesma, tá? Arredondar, sei lá, 4 dígitos. Também ficou na mesma, tá? Então você vai lá, arredonda sempre uma casa decimal. Inteiro. Quem sabe me dizer o que é número inteiro? Professor, é o que não é quebrado, né? É o que não tem vírgula. Número inteiro, ele não tem vírgula, tá? Então a gente tem aqui a função int. E aí ele vai arredondar para 16. Função int arredondou para 54, certo? Ele sempre vai arredondar para o número que está antes da vírgula. Potência. Potência a gente pode fazer de duas formas. Pode fazer aqui, pôr o chapéuzinho. Tá vendo? Põe um chapéuzinho. É uma forma. Sabe o chapéuzinho do vovô? E a outra forma é você digitar potência. Número. Percebam que ele tem uma regrinha aqui, tá vendo? Ó? O número e a potência. Percebam que o que está separando eles é um ponto e vírgula. Que é esse sinal aqui. Qual o sentido desse ponto e vírgula? Os dois pontos, ele tem o significado de até. O ponto e vírgula, ele tem o significado de e. Tá? Então, número 12 e a potência de 2. Certo? Potência, número 2, e a potência de 6. Certo? Oi? Consegue. Porcentagem, gente, ó, coloquem isso na cabecinha de vocês, essa regra. Vocês nunca vão esquecer. A gente vai mexer muito com porcentagem. Toda vez que cair porcentagem no exercício, você vai fazer conta de vezes. Certo? Então, por exemplo, 12 vezes 2%. Certo? Memoriza. Tem porcentagem, já lembra que eu tenho que fazer conta de multiplicação. Conta de vezes. Certo? Então,
2% de 12 é 0,24. Tá bom? E assim por diante. Certo até aí? Falar função? Não, porcentagem não tem. Tá? Então a gente precisa fazer o cálculozinho mesmo de multiplicação. Certo? Perguntas aí, galera? Alguma dúvida? Difícil? Precisa que eu revise? Tá tranquilo? Tá? Então essa planilha aqui, ela tá aqui na sala Google, que é a planilha que vocês vão fazer uma cópia para cada um. Certo? Tudo bem? Repetindo, gente, eu mandei o link lá no Discord, mandei o link aqui no Discord, tá? Mas quando vocês entrarem lá, eu passo o link para vocês digitarem. Fechou?